Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, a mais um episódio do podcast inclusivo do NAPNE. Eu sou o aluno monitor aqui do NAPNE do Campo Januária. Irei fazer minha autodescrição. Eu sou homem, negro, estatura média, cabelo crespo escuro, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa azul. Estamos aqui na sala da comunicação do IF e ao meu fundo nós temos uma parede com textura e também uma televisão. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, a senhora Aline Silvânia Ferreira, que no momento atual ela é a coordenadora das ações inclusivas da reitoria. Nesse episódio vamos entender um pouco sobre a deficiência visual e quais as estratégias para atender e incluir de forma efetiva esse público. Seja bem-vinda, Aline. Fale um pouco para nós, sobre você, sua formação e também atuação profissional, por favor. Olá, Tiago. Muito obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, a toda a equipe do podcast. Fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos cacheados, estou vestindo uma blusa preta com branco, com detalhes em corações, gola alta e com lacinho na gola, estou com a maquiagem bem leve e um batom vermelho. Ao fundo tem um efeito do próprio programa que... Salvo engano, até peço você, Tiago, para me auxiliar nessa parte, porque aqui acaba que altera, mas ao fundo acho que está uma janela com chuva, se não me engano, é isso? Isso mesmo. É, isso. Bom, falando um pouco sobre a minha formação, Eu sou pedagoga, especialista na área da psicopedagogia clínica e institucional, e também com ênfase em educação especial inclusiva, sou consultora de inclusão e diversidade, tecnologia assistiva, inteligência artificial e acessibilidade. Estou atualmente mestranda do mestrado em educação profissional e tecnológica, basicamente é isso. E falando um pouquinho das minhas atuações, eu já tive a oportunidade de trabalhar como professora na Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu atuei como professora brailista e professora pesquisadora, também no Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual de Montes Claros, trabalhando no núcleo de convivência, atendendo aos estudantes com deficiência visual, e em outras áreas também, no centro socioeducativo, até chegar aqui no Instituto, que é onde eu realmente me encontrei e atuo também com a inclusão e diversidade. Certo. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre o que é deficiência visual? Então, a deficiência visual, ela é caracterizada pela perca da acuidade visual, e aí tem um percentual, que é considerado, porque dentro da deficiência visual nós temos duas categorias, que é a cegueira, que é o meu caso, a cegueira, ela é considerada quando a pessoa não enxerga nada ou tem apenas a percepção luminosa, isso numa linguagem mais simples e mais básica. Não vou falar numa linguagem clínica, médica, porque realmente não tenho domínio, mas nessa linguagem mais simples é isso, é quando a pessoa tem essa perca significativa e não tem a percepção de luz ou tem apenas esse foco de luz e é bem reduzido. Considerada aí a cegueira, é uma das categorias da deficiência visual. E a outra é a baixa visão, quando a pessoa ela tem uma percepção visual baixa, aí a acuidade abaixo aí de 20%, é considerada a pessoa ter a baixa visão, e dentro disso ela pode ser desmembrada em várias outras possibilidades, porque tem a pessoa com baixa visão que só vai enxergar em preto e branco, outras que vai enxergar só visão periférica, só visão central, ou as duas de forma reduzida. Então, tem vários desmembramentos aí. Mas, em linhas gerais, a deficiência visual
são essas duas categorias, a cegueira e a baixa visão. Certo. E qual que seria o termo correto para usar ao se referir a este público? Então, a gente costuma dizer que quando você vai se referir à pessoa com deficiência, é interessante usar, né, pessoa com deficiência, tirando essa questão do portador. Então, não é a pessoa portadora de deficiência visual, porque ela não vai tirar a deficiência e colocar quando quiser. Então, por causa disso, a gente fala que é a pessoa com deficiência visual. Podemos também falar pessoa cega e pessoa com baixa visão. Então, são nomenclaturas utilizadas, que são corretas, não ofende e está adequado. Certo. E uma pessoa que usa óculos, ela pode ser considerada como uma pessoa que é deficiente visual? Então, é uma questão bem interessante, porque é uma dúvida, sabe, Thiago, que a maioria das pessoas tem. Então, quando a gente considera a pessoa com deficiência visual, acho que de uma forma mais resumida e mais tranquila para a gente compreender, é aquela quando a gente não consegue corrigir através de recursos ópticos ou cirúrgicos. Porque quando você usa óculos, a gente entende que aquele recurso ele não está te deixando uma pessoa com deficiência. Então, você está usando óculos, você está tendo ali uma visão normal, né? Você não está tendo a deficiência ali. Então, a pessoa que usa óculos, ela não é considerada com deficiência visual. Isso, gente, também em linhas gerais, porque existem casos específicos. Por exemplo, a baixa visão. De repente, ela pode usar um óculos específico, isso não vai tirar dela a questão dela ter a baixa visão, mas ela vai utilizar para, por exemplo, uma proteção dos olhos, porque de repente ela tem outros desenvolvimentos ali que pode prejudicar, talvez, a questão do olho, o canal lacrimal. Então, a gente não pode generalizar. Mas pensando nas pessoas que utilizam óculos, vai lá, tem estrabismo, tem, né, o mais comum, não é considerado para efeito legal pessoa com deficiência visual. Certo. Nós sabemos também que algumas pessoas que possuem a cegueira e também a baixa visão, elas às vezes já nasceram assim, e sabemos também que tem alguns que desenvolvem, né, ao longo do desenvolvimento aí na vida. Eu queria saber se você poderia nos dizer quais são as principais doenças, né, que podem causar a cegueira e a baixa visão. Então, Thiago, também é uma pergunta bem interessante, porque existem, inclusive, doenças que são muito recorrentes e que a gente pode prevenir ou retardar, né? Que chega no ponto de ter a deficiência visual. Então, assim, as mais recorrentes, as mais comuns, a gente tem o glaucoma, que pode gerar a pessoa ter a cegueira ou a baixa visão, ou então passar pelo processo da baixa visão e aí chegar à cegueira. Nós temos também a retinose pigmentar, que geralmente é muito comum, ela acontece com frequência. O diabetes tem acontecido assim de forma muito recorrente, né? O diabetes, a pessoa chegar a ter a cegueira, e por isso que eu falei a questão da prevenção, né? São doenças muito comuns e tem acontecido com muita frequência. Mas nós temos também algumas, como você mencionou, né, pessoas que nascem já com a cegueira, tem também aquelas que são congênitas ou em decorrência de algum problema na gravidez, que também tem acontecido, né? De repente, a mãe teve rubéola, teve meningite, ou a mãe ou a própria criança, né, no decorrer da sua vida, a toxoplasmose, isso tudo acaba que acontece, né, de ter essa consequência, né, de ter a cegueira, de chegar na cegueira. E também hoje isso tem acontecido não com muita frequência, né? Graças a Deus isso tem se resolvido, mas também a questão do nervo óptico,
né, a atrofia do nervo óptico, que esse é o meu caso. Porque no decorrer eu nasci uma pessoa enxergando normalmente e com 9 anos de idade eu perdi a visão por causa de uma atrofia do nervo óptico. Por que atrofiou? Teve uma inflamação no nervo óptico, essa inflamação acabou se transformando numa infecção e aí acarretou de infeccionar os 2 nervos ópticos e eu perdi a visão. Se fosse hoje, né, nos dias atuais, teria sido inclusive um dos médicos que me acompanha fala assim, né? Se fosse hoje, isso teria sido resolvido facilmente, porque a medicina, né? A questão da tecnologia voltada para a medicina está bem avançada. Então, também a atrofia do nervo óptico é algo que antes acontecia com muita frequência, hoje não tanto por causa disso, né? Desse avanço na medicina. Mas basicamente são essas, Thiago, assim. Tem várias outras, né? A questão da catarata também tem sido muito recorrente. Certo. Você poderia dar uma dica para nós, né? Como abordar uma pessoa que é cega, como chegar para conversar, o que tem que ser feito? Então, também é outra pergunta que eu acho muito bacana, sabe, Thiago? Porque realmente algumas pessoas têm esse receio, né? Como que eu vou me aproximar? Como que eu vou falar? Como que eu vou me dirigir à pessoa que é cega? Pode dirigir normalmente e principalmente se você estiver num ambiente com mais pessoas, estiver num ambiente ou no trânsito, estiver na rua, porque a pessoa cega, ela acaba focando mais na audição para ela poder se direcionar. Então dá um toque no ombro, fala assim: oi, como que você chama? Oi, eu sou fulano, por exemplo. Eu toco no ombro da pessoa e falo assim: oi, eu sou a Aline, você precisa de ajuda? Ou então, eu só quero conversar mesmo. Oi, eu sou a Aline. Dá um toque na pessoa, no ombro, no braço, para a pessoa já saber que está se dirigindo a gente. Então, é a forma mais apropriada, né? Se aproxime, dá um toque no ombro, no braço, para a pessoa saber. Se for em ambientes mais tranquilos, né? O som da voz já vai direcionar, já vai saber que está se dirigindo a nós. Mas é isso, você se direcionar, dar esse toque, ele é importante, porque vai despertar na pessoa que está sendo dirigida a ela, e perguntar o nome normalmente, se você não souber, e direcionar a conversa naturalmente. Não precisa de falar mais alto, isso é um ponto importante, porque às vezes gera uma certa confusão de achar que a pessoa que é cega, se a gente falar mais alto, ela vai compreender. Talvez até confunde com outras necessidades específicas, com outras deficiências, né? Então, não precisa de falar mais alto, não precisa de falar mais pausado, mais articulado, não tem essa necessidade. É só se dirigir mesmo à pessoa nesse formato. Beleza. A próxima pergunta, eu acho que se torna um pouco redundante, mas irei fazer para você, porque você já é um próprio exemplo, né? A próxima pergunta diz respeito ao seguinte: uma pessoa que é cega, né, que tem deficiência visual, ela consegue acessar o computador, a internet, redes sociais? Sabemos que sim, porque você é um exemplo, né? Está aqui agora dando essa entrevista para nós. Você poderia falar mais um pouquinho aí sobre essa adaptação, como funciona isso? Sim, claro, Thiago. Mas é uma pergunta que gera realmente uma curiosidade, sabe? Assim, muita gente tem essa curiosidade, às vezes me manda mensagem e acha que só por áudio que eu vou conseguir entender. Mas é bem natural, porque quando a gente não tem a vivência, não tem o conhecimento, assim, o acesso, né? A gente fica com essa dúvida. Mas então, realmente, a pessoa cega, ela acessa o computador, consegue fazer a leitura do que aparece na tela. E de que forma? São 2 formas que dá para fazer isso. Existem os leitores de tela, que ele faz a leitura de tudo que está na tela do computador por meio de um software que ele faz a leitura, inclusive tem vozes bem interessantes que a gente pode escolher, voz feminina, masculina, são vozes sápia, né, que a gente fala. E aí ele faz a leitura do que está na tela. E aí isso possibilita que a gente consiga acessar a internet,
consiga fazer leituras de e-mails, de textos, fazer uso de redes sociais, acessar, inclusive, o WhatsApp. Então, os computadores e a internet hoje, para a gente, tem sido um aliado muito grande na nossa rotina de trabalho, de estudos, porque a gente fala que é uma tecnologia assistiva, né? Esses softwares leitores de tela. E a outra forma que dá para acessar também o computador, acessar a internet, através da linha Braille. Para a pessoa cega que sabe que tem domínio do Braille, ela consegue também. O que seria a linha Braille? Ela é um dispositivo que você conecta no computador através do USB e aí aparece o que está na tela, ela aparece escrito em Braille, de forma simultânea. Eu acho bem mágico, bem interessante também. Inclusive, eu utilizo. Porque para a pessoa que enxerga, né, quando vai usar muito o computador, fala assim, eu estou cansada, vou imprimir esse documento aqui, porque eu não estou conseguindo ficar na tela. E a gente tem essa possibilidade de fazer isso com a linha Braille. Então, eu não estou dando conta mais de ficar em tela ouvindo o leitor de tela, porque embora a voz seja bem próxima da humana, ela te cansa. Aí a linha Braille te favorece nesse sentido. Então, sim, é possível de usar a internet, de usar o computador, o celular, né, o WhatsApp, essas tecnologias, assim, esses aplicativos a gente consegue, sim, utilizar com autonomia. Certo. Até agora nós falamos, né, um pouco sobre como se portar com o deficiente visual, também como ele utiliza as ferramentas tecnológicas, e agora nós vamos adentrar no ambiente escolar, certo? E a pergunta é, como trabalhar, né, com um estudante que possui baixa visão ou que ele é cego? Então, vamos lá. Para o estudante com baixa visão. Bom, para os dois, na verdade, o primeiro passo é a gente ter uma conversa para poder identificar qual que é a melhor forma. Por quê? Tem a possibilidade de ser através do Braille e tem a possibilidade de ser através de áudio, tem a possibilidade de ser através de textos somente falados, somente escritos, usando o computador. Então, são várias formas. É importante conversar com esse estudante. Mas vamos falar de modo mais amplo, né? Então, a gente pode trabalhar primeiro, após esse diálogo, se for uma criança, por exemplo, vai conversar com a criança e com a família. E aí a criança é importante, né, que faça o Braille, porque está naquele processo de alfabetização, a grafia, o toque na letrinha, né? É importante fixar, por exemplo, casa. O som da letra S tem o som de Z, mas quando a criança ela pega ali na grafia, ela está no processo de alfabetização, eu vou pegar na letrinha, eu vou ler, assim como a pessoa que enxerga, ela vai visualizar e vai internalizar. Casa, com Z, com S, não com Z. Então, é importante trabalhar o Braille, mas já é uma pessoa na vida adulta, já está alfabetizada. Então, tem essas outras possibilidades também, além do Braille, que é do uso dos leitores de tela. E como que eu vou trabalhar? Se eu estou em sala de aula, e aí eu sou um professor, é importante fazer descrição de imagens. Isso é fundamental, porque se eu, enquanto professor, utilizo imagem nas minhas aulas, eu entendo que essas imagens são importantes para o processo de aquisição do conhecimento do meu aluno. Então, eu não posso deixar de fora o meu aluno que é cego. Não posso deixar de fora o meu aluno que tem baixa visão. E como que eu faço para não deixar ele de fora? Eu vou fazer a descrição dessas imagens. E aí, como que eu faço a descrição dessas imagens? Eu posso fazer de forma simultânea, na hora que eu estiver apresentando isso em sala de aula, ou eu posso fazer também por escrito e enviar para o meu aluno através de e-mail, através do grupo do WhatsApp. Eu faço a descrição. Eu vou trabalhar geografia, tem ali um mapa. Eu posso fazer a descrição antes, mandar para esse aluno. Eu posso fazer a descrição e mandar por e-mail. Eu posso imprimir, se o aluno souber o Braille, porque hoje no nosso campo todos têm impressora Braille, né? Posso imprimir, passar a descrição. Essa é uma forma.
Outra forma, sempre que eu estiver escrevendo no quadro, projetando, durante o meu momento de explicar, é importante eu, ao utilizar as expressões aqui, ali, eu falar do que se trata, porque é muito comum. Por exemplo, eu estou falando de, vamos lá, de português. Aí eu vou e aponto no quadro, olha, esta palavra aqui é um verbo. Mas que palavra é essa? Eu estou apontando. Então, quem é cego não teve acesso. Que palavra é essa? Então, ao invés de falar essa palavra aqui é um verbo, eu posso falar assim, ó, essa palavra aqui, que é amar, ela é um verbo. Fala qual que é. Então, assim, são observações que a gente precisa de ter para não perder o conteúdo, né? Que o nosso aluno não perca o conteúdo. Essa faz toda a diferença, né? Isso aqui. Se eu vou projetar um vídeo, que eu também faça a descrição, eu posso fazer isso também anteriormente, ou eu posso estar ali com o meu aluno enquanto o vídeo, eu posso fazer simultaneamente. Se o aluno tem baixa visão, aqueles cuidados básicos de, primeiro, né, a questão de ampliar, mas tem casos que só ampliar não é suficiente, né, precisa de ver o fundo da folha, se é adequada. Por exemplo, tem casos de alunos que têm síndrome de Ehlers, que também gera a baixa visão, que a cor da folha vai interferir, não basta ser somente ampliar. Então, ter esse cuidado, ele é importante, além da ampliação, né? Não falar de costa, porque quem tem baixa visão também vai ficar olhando ali, vai querer visualizar as expressões faciais, ele vai ter acesso a isso. E basicamente é isso, né? É o cuidado com a descrição, o cuidado com a forma de dizer e passar todas essas informações com antecedência, se for o caso, né, da descrição. Certo. Em relação ao aluno que tem baixa visão, ele deve ser incentivado a usar o braille ou não? Então, se o aluno ele tem baixa visão, mas está muito prejudicado, porque tem casos de baixa visão que, principalmente quando é um nível de estudo assim muito alto, no sentido de ser uma carga muito alta de leitura, a gente precisa de pensar em outros recursos de leitura e ofertar para esse aluno, incentivar para ele. O Braille pode ser uma dessas formas. E tem outras possibilidades, pode ser a leitura através do leitor de tela, pode ser os livros ou os materiais em áudio, que é um recurso muito utilizado, né? Então, esses recursos também podem ser utilizados. E o Braille, ele deve ser ofertado, oferecido, e a pessoa vai ter essa possibilidade de escolher. Então, para a baixa visão, é nessa perspectiva, né? Se perceber que a carga de leitura está muito alta, o aluno está prejudicado, ofertar para eles essas outras possibilidades, para ele poder ter acesso à escrita e à leitura. Certo. E fala aí para nós também o quão é importante, né, fazer com que o estudante vidente saiba sobre a condição do coleguinha que às vezes é cego, tem baixa visão. Sim. É importante saber porque é muito interessante. Entre os alunos, eles são muito parceiros. Eles são muito próximos ali, disponíveis a auxiliar. Então, quando conhece essa condição de que o aluno é cego, que o aluno tem baixa visão, o outro colega ele já vai despertar ali, eu preciso... eu tenho como ajudar, tem uns que vão ajudar mais de imediato, porque também depende da personalidade, né? Mas, em linhas gerais, os alunos, eles são muito parceiros. Então, a turma saber disso é importante, porque... vou dar um exemplo, já inclusive aconteceu comigo, quando eu era criança e estava na fase de perder a visão, antes de perder, de ficar cega, eu fiquei numa fase como se fosse baixa visão. Não configura, porque a baixa visão ela tem que estar estabilizada, né? Mas eu ia para aula de educação física, aí no momento de jogar a bola, jogava a bola, eu não conseguia achar a bola.
Eu conseguia ir na direção dela, mas eu não desenvolvia a questão da percepção tátil, essa parte toda, porque eu estava nesse processo de perda, nem eu estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então eu olhava, mas não conseguia visualizar a bola, porque a cor da bola era muito próxima da cor da quadra, por exemplo. Então eu não conseguia achar. E os colegas não entendiam, né? Eles não conseguiam me ajudar porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Então, quando os colegas eles sabem, né, disso, é importante. Mas daí entra uma outra questão. O estudante ele precisa estar com a aceitação tranquilo, porque senão ele vai ter vergonha que os colegas saibam, ele vai ter vergonha de dizer isso. Então, são duas coisas. O estudante cego com baixa visão, ele precisa já ter a questão resolvida, essa autoaceitação, aceitação de si mesmo, essa condição que ele está, para ele poder também se sentir confortável com os outros colegas. Porque senão tem que ser feito um trabalho com a turma à parte e depois com esse estudante, sabe? Então, são questões diferentes. Mas, como a pergunta é se é importante que os colegas saibam, sim, é importante, porque aí vai facilitar, inclusive, a parceria deles com os colegas que têm a deficiência. Certo. Muito se fala, né, em inclusão, acessibilidade de pessoas com deficiência visual no contexto escolar. Mas às vezes nós percebemos que os profissionais, às vezes por uma falta de capacitação, não está familiarizado, né, com a situação, principalmente aí os professores jovens que estão formando agora. No meu caso, por exemplo, nós temos algumas aulas, né, que nós tratamos uma disciplina sobre inclusão e diversidade, mas sabemos que na prática é muito diferente da teoria, certo? Mas eu queria saber de você, no contexto escolar, para garantir a inclusão, né, e acessibilidade dessas pessoas com deficiência, como que deve ser organizado o currículo, a sala de aula, o ambiente escolar? É necessário algum tipo de adaptação dos conteúdos, na metodologia ou nos instrumentos de avaliação? E quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo ao aluno com deficiência, não na formação do professor. Certo, entendi. Então, se para o aluno com deficiência, né, nessa perspectiva, entendi. Bom, a gente sabe que os nossos alunos, de modo geral, cada um são diferentes e aprende diferente, né? Aí quando você fala assim, se precisa de adaptações, de conteúdo, de currículo, o primeiro passo, né, com relação aos nossos alunos, falando especificamente da cegueira e da baixa visão, ao chegar na escola, que a gente faça a ambientação desse aluno. Como que é essa ambientação? O locomover dentro do espaço, porque a gente precisa ter autonomia para sair da sala de aula, ir ao banheiro, ir à biblioteca, ir na cantina, ir no laboratório. Eu preciso ter essa autonomia. Eu vou precisar de ajuda? Não tem problema nenhum precisar, mas eu quero poder ir sozinha quando eu preferir ir sozinha. Quando às vezes eu preciso de ir sozinha, mas todo mundo está ali desenvolvendo outras atividades, eu tenho a opção de me locomover no espaço. Então, essa ambientação é um processo fundamental quando chega. Quem é que faz isso? Eu, enquanto docente, posso fazer isso. Eu, enquanto núcleo de apoio, né, eu posso fazer isso. Então, essa recepção, a ambientação, ela é fundamental. Eu sei que é feito, né, com todos os alunos, mas depois preciso de fazer a parte, porque é diferente para o aluno que é cego e para o aluno que tem baixa visão. É o reconhecer daquele espaço. Então, esse é o primeiro momento e é fundamental que seja feito. Precisa de ter essa autonomia, já começa por aí. Outro momento que você perguntou, né? Precisa de adaptação de conteúdo. A adaptação que é necessário ser feita aí é no sentido de a descrição, como eu falei anteriormente, precisa de ter a descrição, precisa de ter os materiais acessíveis, isso é fundamental. Então, talvez não fosse a adaptação do conteúdo, mas sim das metodologias e das estratégias, né? Porque eu preciso de ofertar para o meu aluno
eu preciso, enquanto estudante, receber um material que eu consiga acessar o conteúdo que lá está. E aí são os formatos acessíveis, como eu mencionei antes, né? Pode ser num PDF acessível, como que seria isso? Um PDF que não seja em forma de imagem, porque senão eu não vou conseguir acessar. É um PDF textual mesmo, né? Porque às vezes a gente faz o scanner dele e ele sai em forma de imagem. Eu acessar o material em braille, eu acessar o material descrito, né? Isso são adaptações que precisam ser feitas. Além das outras adaptações que não de conteúdo, mas também de estratégias, que é durante as aulas, né? O que eu for utilizar, eu conseguir compreender se aquilo é acessível para o meu aluno que tem deficiência visual, que tem cegueira, que tem baixa visão. Se não for, buscar essa acessibilidade. Um exemplo. Aí eu vou trabalhar uma produção de material didático. E aí eu vou trabalhar aí os QR Codes, por exemplo. Então, assim, eu vou clicar na tela e aí todo mundo vai ter acesso àquele conteúdo. Para o meu aluno com deficiência visual, ele vai ter acesso? Aí precisa de testar, né? Ver se ele tem um celular que é acessível, se o computador está acessível, porque ele vai clicar e vai conseguir acessar como os demais, se tiver acessibilidade nos seus recursos, né? Que é o computador, o celular. Isso é uma possibilidade. Aí, assim, quando você fala assim que na teoria a gente vê isso acontecer e na prática, não. Isso realmente me chama a atenção, porque a gente ouve muito esse discurso por parte tanto de pessoas civis, de pessoas profissionais da educação, né? Mas aí eu chamo a atenção. Se eu escolhi ser professor, o que eu faço para minha teoria virar prática? O que eu, enquanto docente, faço para minha teoria virar prática? Porque se eu escolhi ser professor, eu entendo que eu vou ter, sim, alunos heterogêneos, né? Então, assim, a minha prática, a minha teoria, ela tem que estar aliada à minha prática. Então, é um chamado que eu faço, né, para os docentes que estão nos acompanhando, pensar nisso, né, quando a gente for falar, a teoria é legal, mas na prática não é. Mas eu, enquanto docente, eu coloco a teoria na prática. E por que eu não estou colocando essa prática em prática? A prática inclusive. O que está faltando? Se for capacitação, a gente tem muito curso, né? Então, assim, o que eu estou fazendo para que a prática realmente se torne prática? Então, finalizamos aqui, né, mais essa entrevista. Agradecemos imensamente a sua participação, né? As informações que a senhora trouxe aqui são de grande valia, né? Eu acredito tanto para o professor, para os alunos, né, que a gente entender, porque nos últimos tempos, né, no passado, essas pessoas eram deixadas de lado, excluídas, né? Alguns ligavam à questão da religião, questão de pecado, coisa e tal, mas atualmente nós estamos percebendo que essas pessoas estão sendo mais assistidas, né, mais amparadas, o que é uma coisa de extrema importância e a gente fica muito feliz por isso, né? E como eu disse, às vezes falta informação, né? Às vezes a pessoa tem a boa vontade de querer fazer a mudança, mas falta informação. Então, essas informações que a senhora trouxe aqui hoje para nós são de grande valia. Agradecemos a sua presença, né, por esses conhecimentos partilhados. Agradecemos também por aceitar o convite. E por hoje é isso. Gostaria de fazer um encerramento, um agradecimento para nós. Nossa, Thiago, eu que agradeço, assim, pela oportunidade, né, de ter esse bate-papo. Agradeço você que nos acompanhou até agora. E é isso, gente, dizer que esse processo de inclusão, ele é um processo que às vezes assusta, mas ele é possível, né?
Então, é muito importante que eu, enquanto docente, eu, enquanto estudante, que eu vá em busca, né, para solucionar essas questões. Eu, enquanto estudante, eu não desista dos meus sonhos de querer estudar. Hoje a gente vê, a gente já tem representatividade, né, porque antes a gente chegava nas escolas, não encontrava professores com deficiência. A gente encontrava todo mundo sem nenhum tipo de deficiência, e a gente ficava pensando assim, mas e aí, como que vai ser? Não, a gente não via as pessoas com deficiência no seu espaço de trabalho, não tinha representatividade. E como você bem disse, né, Thiago, isso hoje mudou muito, e continua essa mudança. Então é esse chamado mesmo, você que tem deficiência visual, você que tem outro tipo de deficiência, não desista de buscar realizar os seus sonhos, seus projetos, e falando especificamente de nós, profissionais da educação, que a gente continue buscando colocar em prática isso, porque as vidas das pessoas com deficiência já vem cheia de marcas, como você bem mencionou, né, Thiago? Então, quando a gente chega num ambiente que a gente é acolhido, que a gente tem essa receptividade, que é diferente, isso faz toda a diferença de modo muito positivo, muito significativo para a gente, e aí isso estimula ainda mais, né, a gente ir atrás dos nossos projetos, nossos sonhos, nossos estudos. E aí, saiba que você, professor, faz toda a diferença, e você, estudante, você que tem deficiência, tem toda a condição, toda a capacidade para seguir e chegar onde você quiser. E muito obrigada, viu, Thiago, e toda a equipe pelo convite. Beleza, deixa aqui o meu muito obrigado, e esse foi mais um podcast inclusivo do NAPNE.